Muito boa tarde para todos aqueles que nos seguem aqui na costa oeste dos Estados Unidos da América. Muito boa noite para aqueles que nos seguem na costa leste dos Estados Unidos da América e, obviamente, também no Canadá. Já bastante tarde para aqueles que nos seguem em outras partes do mundo da língua portuguesa. Bem-vindos ao que será o nosso último webinário para esta primeira série, As Nossas Vozes, Vivências Portuguesas nos Estados Unidos. E como estão a ver, o nosso tema para hoje é a rádio de língua portuguesa nos Estados Unidos, construtores das pontes que nos interligam. E são pontes que nos interligam entre comunidades, são pontes que nos interligam entre a diáspora e Portugal, os Açores e a Madeira, são pontes que nos interligam entre comunidades entre vários países. A rádio tem tido parcerias com outros países, portanto, desde sempre que mesmo as rádios locais tinham uma voz que vinha de Portugal, que vinha, portanto, do Brasil, que vinha dos países de língua oficial portuguesa em África e em outras partes do mundo, e obviamente que a rádio tem uma história que é de facto uma história fascinante. Eu, antes de passar para o meu amigo e co-moderador Ilídio Pereira, mais uma vez dou as boas-vindas a todos, da minha parte em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, o Instituto Português Além Fronteiras da Universidade Estadual da Califórnia em Fresno, que co-patrocina estes eventos, os quais ficam gravados também no nosso canal de YouTube, mas mais importante na universidade, na biblioteca, no nosso ficheiro eletrónico que temos e onde estão todas as histórias orais da nossa comunidade, mais obviamente vocacionadas para o Vale de São Joaquim, no estado da Califórnia, mas um pouco também com estas experiências através dos Estados Unidos da América. De todos os temas que temos falado ao longo deste semestre, começamos no fim de janeiro, e dos que faremos no próximo semestre, que começaremos no fim de agosto, este é que mais me toca na alma. E toca-me na alma porque tinha eu 17 anos, quando um amigo meu, com o nome de Manuel Simões, que hoje, espero eu, ainda esteja vivo, perdi o contacto com o Manuel, ele era cerca de uma dúzia de anos mais velho que eu, vivia, portanto regressou à Ilha Terceira. O Manuel pediu-me para fazer locução no programa dele porque ia 2 semanas a Portugal. Acho que ia casar, salvo erro, e portanto, eu ingenuamente, com 17 anos, não que hoje seja obviamente muito mais velho, mas ingênuo que talvez continue a ser, entretanto fiz locução durante 2 semanas, sem saber o que é que estava a fazer, mas o bicho ficou, e ainda hoje, de uma forma ou de outra, estou na rádio ao longo destes anos a todos. Portanto, é um órgão de comunicação social de todos os que existem, sem menosprezar nenhum deles, é um dos nossos mais importantes, até porque eu continuo a dizer que quer na costa leste, quer na costa oeste dos Estados Unidos, mas muito particularmente na costa oeste, que eu conheço melhor, se ainda se fala português, é graças à rádio que tivemos ao longo dos anos de 1960 e 70, hoje as tecnologias são diferentes, mas quando aqui chegamos, se não tivéssemos essa rádio em língua portuguesa, hoje as famílias não falam português. E com a minha história, com os meus alunos, dir-vos-ei que cada vez que encontro algum, agora já é bastante diferente, mas há 30 anos atrás, quando encontrava algum que falava português, eu perguntava, mas como é? Ele disse, porque a gente ainda fala algum português em casa e a rádio está sempre ligada. Portanto, foi, antes das escolas portuguesas, a nossa verdadeira escola e continuação da língua portuguesa em terras americanas. Passo então para o meu amigo Ilídio. Pois é verdade, eis-nos chegados ao meio desta fase de webinários em língua portuguesa que iniciamos no início deste ano de 2022. E apraz-me para dizer que com prazer de muitos que nos seguem. Eu começo por, em meu nome pessoal e também em nome da Palcos, que represento como diretor, dar as boas-vindas a estes nossos convidados que, com a celeridade igual aos que connosco já conversaram, disseram sim e se disponibilizaram para terem 2 dedos de conversas connosco. Eu sempre também gostei da rádio e, obstante a TV ter tentado
tirar tempo de antena à rádio, ela prevalece mais ou menos com a mesma força como foi criada. E, claro, com obstáculos imensos, tem surgido no caminho da rádio, mas isto é em todas as partes do mundo. E eu nem sequer imagino os inúmeros que tenham aparecido às rádios em língua portuguesa aqui representados, e por conseguinte, realço com enorme satisfação que hajam ainda dentro da diáspora portuguesa nos Estados Unidos emissões de rádio em português e pessoas dedicadas, como a Rádio Portugal Flórida, do Sr. Augusto Costa, que dentro de momentos deve estar também em linha conosco, a Rádio Portugal USA da Califórnia, representada aqui pelo João Manuel Dias, e a WJFD de New Bedford, representada pela Paulina Arruda. Bem-vindos e, uma vez mais, obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós elaboramos umas perguntas que o nosso amigo Dinis faz sempre o obséquio de enviar com uma certa antecedência, para que quando cheguem não fiquem à espera do que é que vamos perguntar. Nós elaboramos quatro perguntas, e essas perguntas nós também mais ou menos seguimos uma ordem que é uma ordem totalmente sem interesses absolutamente de amizade, mas sim só para dar uma ordem a este webinário. Desta vez, a primeira pergunta, eu gostaria que se fosse a Paulina Arruda a primeira a responder, e o segundo o João Manuel Dias. Se o Sr. Augusto Costa, entretanto, voltar ou entrar, seria ele o terceiro. A pergunta é o seguinte: agradecemos pela vossa presença, como já tanto eu como o Dinis agradecemos, e que nos traçassem um breve perfil vosso e o perfil também da rádio, da vossa rádio, que representam. Portanto, a primeira seria a Paulina, se é favor. Bem, boa noite, obrigada pelo convite. A WGFT, eu e o meu marido somos proprietários da WGFT há 10 anos. A WGFT foi fundada pelo Edmundo Diniz, uma figura bem conhecida da Nova Inglaterra, não é? Mas na realidade a 97.3, que é a nossa frequência, já existe como rádio que transmite em português desde 1949. E à medida que os anos foram passando, naquela altura as FMs não valiam nada, eram as AMs, não é? E, portanto, as FMs eram as rádios étnicas. Portanto, a 97.3 era português, o polaco, o francês, essas línguas todas. Mas com os anos e com o aumento da imigração portuguesa para a Nova Inglaterra, foram aumentando as horas em português. Portanto, e em 1975, quando foi adquirido pelo Edmundo Diniz, passou a 24 horas por dia em português. Portanto, somos a rádio de 50 mil watts FM, não é? Já existem, são poucas as 50 mil watts FM, por exemplo, em Massachusetts há 8 50 mil watts FM, nós somos uma, e 50 mil watts FM independentes, quer dizer que não são propriedade de uma grande empresa que tem várias redes de rádios, são poucas. Em Massachusetts há 2, que somos nós, ou uma outra que é uma rádio americana, mas étnica ainda mais raro. Portanto, hoje em dia uma rádio étnica independente, 50 mil watts FM, é difícil, é raro. A sorte nossa é que, como somos 50 mil FMs, 50 mil watts FMs, e Massachusetts e Rhode Island são consideravelmente mais pequenas do que a Califórnia, chegamos a todas as comunidades portuguesas de Massachusetts e Rhode Island. Portanto, ou todas as comunidades que falam português, digo eu. Portanto, temos os portugueses, temos os cabo-verdianos, que são uma grande comunidade aqui em Massachusetts e Rhode Island, e temos os brasileiros. Portanto, no todo é à volta de entre 400 mil, 500 mil falantes de português na nossa área. Tem uns angolanos, uns moçambicanos e isso, mas à volta disso, não é? Portanto, somos rádio funcionamos 24 horas por dia em português. A maior parte do dia a programação é toda feita por nós, no estúdio WJFD, ao vivo, que é raro. Nas rádios americanas a maior parte da programação não é ao vivo, não é? É pré-gravada e depois é passada no país todo, não é? Somos rádio de entretenimento, passamos fundamentalmente música,
então andamos sempre à procura do que é mais recente de música em Portugal e na comunidade, ou nas comunidades, mas também temos as notícias locais, temos o futebol, e temos há mais de 20 anos que temos uma parceria com a RTP em Portugal, não é? Em que deles usamos fundamentalmente as notícias de Portugal, notícias dos Açores, notícias da Madeira, os jogos de futebol e outra programação, portanto, nas horas que não estamos no ar, que é depois das 9 da noite, ao fins de semana, usamos programas da RTP que é de interesse para a nossa comunidade. Fazemos muitos segmentos de interesse público, de interesse para a comunidade. O nosso papel, fundamentalmente, eu vejo como informação, informar a comunidade, que é de interesse para a comunidade, mas também educação. Educar, dar saber à comunidade de assuntos do interesse deles. Tal e qual como também somos a ligação entre as várias comunidades e a ligação entre Portugal e a ligação entre as gerações, muitas vezes, não é? Porque há uma nova geração que já nos ouve por causa do contacto com aquela primeira geração, os pais, os avós, aquilo tudo. Mas também representamos a comunidade. Não é? Toda vez que vamos a uma conferência de empresa ou contatamos uma entidade oficial, estamos a representar a comunidade, estamos a dizer há aqui uma comunidade portuguesa e essas são as nossas necessidades, são os nossos interesses e vocês têm que prestar atenção à comunidade, que é um papel muito importante. Temos 11 funcionários, trabalhamos de segunda, incluído sábados e domingos, fazemos programas culturais, programas de literatura, colaboramos com vários festivais como o Dia de Portugal, o ZEPMA, com algumas das universidades. Tentamos, eu acho que a presença na comunidade é fundamental, não é só dizer que vamos à comunidade e conhecemos a comunidade, temos mesmo que fazer parte da comunidade, temos mesmo que estar presentes na comunidade e conhecer a comunidade. E é basicamente isso. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Agora então passava a bola para o João Manuel. João Manuel, faça favor então. Olha, muito obrigado pelo convite, é com imenso prazer que me encontro aqui de novo, muito em especial com a Paulina e o Dinis, que ainda recentemente tivemos a oportunidade de estarmos nos Açores num encontro com os membros da comunicação social. A Rádio Portugal USA. E como é que começou a Rádio Portugal USA? Eu praticamente tenho a impressão que a rádio nasceu comigo. Eu era miúdo e em minha casa tinha uma mesa de piquenique e eu punha na mesa de piquenique um caixote e um pau e fazia do caixote uma mesa de controle e do pau um microfone e ia fazendo os meus programas de rádio. Tinha eu nessa altura talvez 9, 10 anos. Por volta quando tinha 13, 14 anos, mudei de casa e, por sorte, era vizinho de uma rádio em Angola, chamada Rádio Clube do Ambo, onde tive a oportunidade de começar a entrar no Rádio Clube do Ambo e ver como é que se faziam programas de rádio, etc, etc. Daí surgiu a oportunidade de começar a participar com eles em algumas reportagens do exterior. No entanto, em 1975 veio a descolonização e o João Manuel Dias veio parar à Califórnia. É claro que de 75 até 1980, apesar de haver aqui uma estação da rádio que era a antiga KRV, o João Manuel Dias não se envolveu nessa rádio, mas em 1980 foi convidado para participar num programa chamado Hora H, primeiro só para gravar alguns anúncios e depois para tomar conta da programação. E assim foi. Assim comecei eu a fazer rádio aqui na Califórnia e estive até praticamente 12 anos atrás a trabalhar para estações tradicionais, como a WJFT. Eu trabalhei para o Grupo Batista Vieira, a KSQQ e a KLBS. Mas depois da queda de horas em português, especialmente na KSQQ, eu tinha um pequeno estúdio em casa e resolvi então abrir uma rádio na internet, que é a Rádio Portugal USA. 2 anos mais tarde, abri a Diaspora Media Group, exatamente para
pôr a estação legalmente com o Estado da Califórnia, está registado no Estado da Califórnia, pagamos os direitos musicais tal e qual como os outros fazem, e a nossa intenção foi sempre de juntar o maior número de produtores independentes num local só. Portanto, eu sozinho não posso fazer rádio 24 horas, aliás, também tenho a minha vida profissional, e juntando vários amigos e vários produtores independentes que aqui queiram fazer rádio, nós poderemos levar até à comunidade não só uma programação diversificada, mas uma programação que vai ao encontro de muitos dentro da nossa comunidade. E então, hoje temos connosco um grande número de produtores independentes, desde o Vital Marcelino, Euclides Alves, João Cardadeiro, Miguel Canto e Castro. O Miguel Canto e Castro, que é um veterano da rádio aqui na Califórnia, é um jovem de 90 anos de idade, que já há 60 e tal anos que vem fazendo rádio aqui na Califórnia, está no nosso grupo. Temos também a Filomena Rocha Mendes, uma grande locutora que nasceu no Rádio Clube de Angra. Enfim, vários colaboradores, o Paulo Matos, etc., vários colaboradores que vão fazendo aqui a rádio ao vivo, diariamente, e durante a noite recebemos programas que vêm da Rádio Voz dos Açores, da Rádio Ilhéu e da Rádio Açores nos Açores. Programas esses que são programas culturais, programas que falam da terra, programas que vão ao encontro de um grande número de ouvintes. Tudo isto começou praticamente como um desporto, mas tornou-se na realidade uma forma de servir a comunidade, uma forma de estar ao lado da comunidade, e além disso formamos depois várias parcerias com outras comunidades espalhadas pelo mundo. Hoje em dia temos uma audiência extraordinária, somos reconhecidos dentro da nossa comunidade como uma companhia que realmente vai ao encontro deles, estamos muito satisfeitos com o trabalho que fazemos. Só temos várias preocupações para o futuro, é a continuidade de tudo isto. É muito difícil manter-se hoje em dia uma estação de rádio, quer seja uma estação de rádio tradicional, e a Paulina sabe muito bem disso, os custos são enormes numa estação de rádio tradicional. Na internet também há custos, mas os custos são menores. Mas há uma dificuldade em se manter tudo isto com uma programação que vá ao encontro da comunidade. Isso é a preocupação e os desafios que vamos ter para o futuro. Portanto, para já, a Diaspora Media Group e a Rádio Portugal USA existe, vai ao encontro desta comunidade, temos ouvintes em 38 países, o que é muito bom. Temos parcerias também com a Antena 1, onde divulgamos de hora a hora as notícias. Temos parcerias, como já disse, com a Rádio Ilhéu, com a Rádio Voz dos Açores, com a Rádio Açores e também com a Rádio Clube de Angra, e continuamos a procurar outras parcerias com outras rádios espalhadas pelo mundo. Muito bem, João Manuel. Já nos deu uma ideia bastante sucinta do que realmente tem feito. E sobre esses custos, vai ter oportunidade de, com certeza, alargar-se um pouco mais, porque nós temos uma pergunta quase específica para esse ponto. Mas agora vamos passar para a pergunta número 2, e que vai ser feita por nosso amigo Dinis Borges. Exatamente, eu agradeço também ao João Manuel, porque a Diaspora Media Group, aliás a Rádio Portugal USA também transmite estes webinários. Obrigado, João Manuel, pela colaboração. Como eu disse no princípio, a Rádio Língua Portuguesa tem uma enorme importância nos Estados Unidos da América. Eu não sei se teríamos a mesma comunidade sem a Rádio Língua Portuguesa. Não teríamos a mesma comunidade, seria uma comunidade muito diferente. Eu não sei se teríamos até o conceito de comunidade como o entendemos. Na Califórnia, como sabem, é centenária, portanto, ainda antes da rádio ser rádio, era uma rádio pirata, e um senhor chamado José Vitorino, que não sabia ler nem escrever, era analfabeto, imigrante ainda terceiro, e começou um programa de rádio dia 10 de junho, chamado Vasco da Gama, portanto há 100 anos. Na Costa Leste também, portanto, como disse a Paulina, a rádio WJFD, aquela frequência começou a transmitir em português em 1949, e portanto data também dos anos 30 e 40 a presença da rádio em língua portuguesa na Costa Leste. Aliás, trocamos e-mails, eu e o Henrique, uma vez por motivos dessa questão da rádio ter este peso que tem. Portanto, eu
eu perguntava-vos exatamente, esta vez vamos começar com o João Manuel e depois a Paulina, só para intercalar, para a Paulina não ser sempre a primeira vítima. Portanto, a comunidade está de facto mais americana, a gente sabe isso, não é? A Califórnia é um mundo diferente, obviamente, da costa leste, porque nós não temos as nuances que a Paulina acabou de falar, ou seja, não temos uma forte comunidade nem cabo-verdiana, nem brasileira. Temos alguns brasileiros, mas não o mesmo de Massachusetts e Rhode Island, e nem temos uma comunidade angolana, praticamente. Mas, portanto, a comunidade na realidade é diferente. Mas como é que vê, em todas elas, independentemente de onde estejamos, a comunidade com cada dia que se passa fica mais americana? Isto, quando eu digo, não digo que não tenham orgulho em serem portugueses, mas o seu mundo é mais o mundo americano. Portanto, como vê a rádio em língua portuguesa hoje, quais são, portanto, as preocupações que veem, que têm, como é que vê, portanto, uma comunidade talvez por vezes mais ligada ao mainstream, e também como é que vê os principais desafios. O João Manuel falou já de alguns, mas também oportunidades. Portanto, há desafios, mas também devem haver algumas oportunidades. Portanto, eu perguntar-vos-ia, eu sei que é uma pergunta bastante ampla, no verdadeiro senso, mas no fundo, desafios e oportunidades para o futuro. Bem, desafios. Os principais desafios que nós temos hoje em dia é realmente conseguir que a juventude nos sigam e que a juventude nos escutem. A programação tem de ser realmente virada para a juventude. A juventude de hoje é uma daquelas juventudes, já disse isso várias vezes, de que quer gratificação instantânea. E, portanto, torna-se difícil, através da rádio, de nós propormos essa gratificação instantânea, a não ser de que haja algum motivo para eles escutarem. Uma das coisas que estamos a tentar a fazer é o uso do que eles chamam aqui push notifications. Push notifications leva até à nossa audiência a informação de que o programa tal ou programa X está no ar, o que é que o programa vai trazer. Poderemos também informar de algum evento comunitário que esteja a acontecer, e nesse aspecto temos a impressão de que a juventude vai aderir. No entanto, tem de haver a juventude que entre na nossa programação. Por coincidência, neste momento, às 5 horas da tarde, hoje, quinta-feira, temos um jovem que só faz programação em inglês, com música inglesa, através da Rádio Portugal USA, mas é o único, que é o neto do nosso amigo Osvaldo Palhinha. É o único, e é um jovem que não tem experiência absolutamente nenhuma na rádio. Aliás, ele está a fazer rádio connosco praticamente há 6 meses, mas sentou-se em frente ao estúdio, a gente explicou como é que as coisas eram, ele vai trazendo a sua música, agora já trouxe um amigo para o programa dele e estão todas as quintas-feiras 1 hora a fazer essa programação, e por acaso, por curiosidade, até tem uma audiência extraordinária. Eu pensava que não ia ter audiência nenhuma, mas tem audiência extraordinária. Portanto, o desafio é a gente realmente atrair a juventude. Outro grande problema, especialmente que nós temos aqui na Califórnia, é a falta de participação da comunidade. A comunidade abre os seus negócios, entre aspas, põe um anúncio na rádio durante 1 mês ou 2, o seu nome é conhecido, tira um anúncio e pronto, acabou. Não há mais nada para ninguém. E é claro de que nós não temos a oportunidade de poder desenvolver outros projetos porque não há verbas para isso. Esse é um dos grandes problemas. Na Califórnia, como a comunidade é dispersa, muitas vezes até que é para ir cobrir eventos da comunidade, temos de viajar 2, 3, 4 horas de viagem e torna-se ainda mais difícil de se fazer isso. Okay? Agora, quais são as oportunidades? As oportunidades é realmente, e é isso que eu tenho tentado fazer, é termos correspondentes em várias áreas que nos possam colaborar connosco, que gostem de fazer isso e que nos deem esses conteúdos. Isso seria ideal, mas arranjar essas pessoas, todos nós andamos à procura delas. É a Rádio e Televisão Artísia, é a KSQQ, é a KLBS, todos nós andamos à procura deles. No entanto, a gente não pode cruzar os braços e não tentar
arranjar esses correspondentes que são necessários. Eu propunha que o João Manuel fizesse rádio 24 horas por dia com essa voz. Porque, de facto, não sei se concordam comigo, aqueles que estão a ouvir, mas o João Manuel sempre teve uma voz de ouro. Aliás, eu dizia a duas pessoas que tinha inveja das vozes deles, portanto, como homem que teve e ainda está direto ou indiretamente na rádio. Era o José João Encarnação, que Deus o tenha, como dizia a minha avó, e era o João Manuel Dias, portanto... Obrigado. E até se fizesse uma junção das duas, eu acho que teria a voz perfeita. Parabéns, João Manuel, por essa voz da rádio. Paulina, desafios mas também oportunidades da BJFD, particularmente com isso que eu nunca tinha pensado, obviamente não conheço a comunidade como tu, é na realidade a comunidade brasileira, a comunidade cabo-verdiana, toda a gente fala na língua portuguesa, não é? E portanto vocês têm também algumas oportunidades. Portanto, nós dizemos que somos uma rádio de expressão portuguesa. Não é? Nós somos, porque alguns dos nossos ouvintes não são portugueses, são os cabo-verdianos, são os brasileiros, são angolanos e alguns moçambicanos, guinenses, que são poucos, mas têm algumas. Portanto, somos uma rádio de expressão portuguesa, somos a rádio portuguesa, não somente a rádio de Portugal, mas a rádio portuguesa. Agora, só para falar um pouco da voz do João Manuel, a voz do João Manuel é ouro. Portanto, o grande segredo da rádio que é o fator humano, aquela conexão e aquela emoção humana, e a voz do locutor ou dos locutores é um fator importante nisso. Há aquelas vozes, aquela maneira de falar que atrai a audiência e que traz um certo conforto também à audiência, não é? Portanto, ter essas vozes é importantíssimo na rádio, o que é muito difícil hoje em dia. Portanto, um dos nossos grandes desafios é esse, é animadores, porque não falam bem o português, ou porque só falam o inglês, ou porque não se sentem confortável, ou que não têm a voz, ou que não conhecem a música. Portanto, é um dos nossos grandes desafios. Agora, nós somos uma rádio étnica, e as rádios étnicas funcionam de maneira diferente das rádios americanas, ok? Ou das rádios tradicionais. Portanto, o nosso papel vai muito mais além das rádios americanas. Portanto, as rádios americanas, e nós estamos sempre a ouvir rádio, claro. Onde vamos, ligamos logo a rádio. Portanto, eles não fazem uma quarta parte do que nós fazemos. E muitos deles dizem que, por exemplo, a nossa local, a rádio americana, the Big Hit Player, Fun 107, diz que é uma rádio comunitária. Mas eles não sabem o que é a definição de rádio comunitária, porque eles não fazem o que fazer, eles não conhecem a comunidade, eles não vão ao encontro da comunidade que nós vamos. Portanto, um dos nossos desafios e também uma dos nossos esperança para o futuro é exatamente isso, é sempre o contacto com a comunidade e o encontro da comunidade. Agora, o grande desafio é que já temos uma comunidade dispersa, uma comunidade de várias gerações e de vários interesses, não é? E o grande desafio é programar para o encontro de todos esses interesses, não é? Que nem sempre é fácil. Mesmo no local, o que é comunitário, o que é local, é fundamental para manter a rádio. Eles, se quiserem música portuguesa, podem sintonizar uma rádio em Portugal, ou podem sintonizar a rádio João Manuel. Mas, além da música portuguesa, eles querem as notícias locais. O que é local não só a nível da sociedade americana, que é de interesse deles, mas local, o que se passa localmente a nível da comunidade portuguesa, ou da comunidade cabo-verdiana, ou da comunidade brasileira. Portanto, isso é fundamental para sobrevivermos. E eu acho que isso também é fundamental para atrairmos a segunda e terceira e quarta geração. Porque, embora eles não vivem na comunidade, não estão presentes sempre nos eventos da comunidade, mas eles andam à periferia e eles têm sempre um ouvido à escuta e eles interessam-se, não é? E eles sintonizam, porque eles foram criados com a WGFT, eles cresceram a ouvir, era em casa, era no carro, eram eventos comunitários, portanto eles sabem que existimos e sintonizam porque eles interessam-se das notícias, especialmente notícias de Portugal, eles interessam-se de Portugal, o que é que se passa em Portugal, querem saber algumas notícias da comunidade, não é? Eventos da comunidade, e o futebol. Futebol é outra coisa que eles interessam muito, não é? Eu acho que Massachusetts é um dos estados que mais se joga futebol
não é? Portanto, há aquele grande interesse, mesmo miúdos americanos sintonizam a WGFT para ouvir o futebol, não é? E a música. Portugal tem aquela excelente música. E tem música, tem muitos artistas, por exemplo, uma Bossa Ici, que canta em inglês e em português, não é? E isso atrai os mais jovens. As escolas comunitárias, as universidades, sintonizam a WGFT. As professoras fazem-os traduzir, por exemplo, os noticiários traduzir, que ouvem em português, traduzir para inglês. É uma forma de eles praticarem o português, não é? Portanto, isso são tudo coisas que nós temos que estar sempre em cima da comunidade, o que é que se passa com os jovens, o que é que eles interessam, o que é que... Nós, felizmente, é uma comunidade diferente na Califórnia em termos de empresas, de negócios portugueses, temos muito mais ainda. Eu diria que 80% a 85% da nossa publicidade é da comunidade portuguesa, embora todos os anos perdemos alguns e cada vez mais necessitamos mais negócios americanos. E nós somos a plataforma deles anunciarem um negócio e de expandir o negócio, não é? Porque tem os negócios no Bedford, Lowell houve, Lawrence houve, Rhode Island houve, vamos lá ver. Ou um restaurante novo, vamos lá experimentar. Portanto, também temos esse papel fundamental na comunidade e nos empresários portugueses, especialmente as pequenas e médias empresas portuguesas da comunidade, não é? As notícias locais, especialmente relacionadas com o estado de Massachusetts ou com as localidades onde vivem, coisas de interesse, por exemplo, agora na pandemia fomos fundamental. O que era, o que foi o Covid, o que é que fazer, apoios, saúde, onde ir, o que fazer, fazemos um papel fundamental. E cada vez mais nós somos aquela ligação entre a comunidade portuguesa e a comunidade americana. E a comunidade portuguesa está ligada à comunidade americana, não quer dizer que vamos perder o facto de somos portugueses ou que a comunidade portuguesa vá desaparecer. Eu acho que é fundamental para a sobrevivência da comunidade portuguesa. E é um papel que estamos muito conscientes disso e achamos que é a nossa responsabilidade fazer essa ligação e representar a comunidade. Representando a comunidade, estamos a ajudar a manter uma comunidade forte. Desafios, pronto. É sempre manter a audiência, aumentar a audiência, não é? Temos que ir às novas gerações. Aquela terceira geração, como atrair, como trazê-los, o que é que lhes interessa. Comunidades dispersas, portanto, embora nós abrangimos todos, mas pronto, embora não é a distâncias da Califórnia, mas daqui a Lowell, ao Peabody, é 2 horas e meia, portanto, e temos que saber o que é que se passa naquelas comunidades e o que é que lhes interessa naquela comunidade. É sempre um desafio. A competição, através das plataformas sociais, não é? Uma das outras coisas da sobrevivência da rádio, que temos de estar em todas as plataformas, todos os aplicativos, temos de estar em cima do que são as novas tecnologias, que até se vamos atrair as novas gerações, eles estão em todas essas plataformas, todos os aplicativos, e a maneira de, eu não sei quantas vezes eu com o meu filho estava na sua onda e disse, eu ouvi da WGFT, e vi qualquer coisa da WGFT lá. Portanto, e é dessa maneira que os vamos atrair, os vão, eu lembro-me da WGFT, eu quando cresci no Bedford havia uma WGFT, deixem-me lá ver. Portanto, é uma forma de os atrair também. E isso é constante, é de ano para ano. Concorrência da publicidade, andamos sempre à publicidade, embora é um mercado português, e a diferença de João Manuel é que nós temos muitas mais empresas portuguesas, portanto há a competição, não é só anunciar quando começa uma empresa, senão continuar, os outros que anunciam, e nós temos firmas que anunciam connosco há 30 anos, 40 anos, não é? E os grandes desafios. O futuro, como eu já disse, eu acho que tem que haver uma maior integração com a sociedade americana, com associações e colaborar com associações e instituições americanas, que é entidades oficiais ou associações comunitárias, porque muitas da nossa comunidade, mas nós mais velhos, fazem parte dessas associações e desses grupos, têm que fazer, não é? Continuar a marcar presença na comunidade, é fundamental, como eu já disse. As plataformas e os aplicativos que eu já disse, a publicidade que é fundamental e nós temos uma dificuldade enorme em chegar à publicidade às grandes empresas americanas,
que nós cada vez mais necessitamos desse dinheiro, dessa publicidade para sobreviver, porque manter 50 mil watts FM, temos uma torre com o transmissor e com uma antena e os direitos de ator e a eletricidade, que é muito mais do que uma rádio na internet, não é? Portanto, temos essa máquina toda que temos que manter. A programação é fundamental e nós temos que atualizar a informação, tanto o que é que as novas gerações querem, o que é que lhes interessa, e mesmo as gerações mais antigas, nós notamos que se agora voltássemos a fazer rádio como se fazia há 30 anos, eles já nos telefonavam a dizer, ei, o que é isso? Eu não quero isso já, não. Eu quero ir pela música que vocês tocam agora. Portanto, as pessoas também evoluem, mudam com o tempo, e a gente temos que compreender isso e ver isso. Os anúncios de interesse público, o serviço público é fundamental, e a qualidade técnica, principalmente se vamos para as novas gerações, a qualidade técnica é fundamental. O som, a programação, os profissionais da rádio, porque lembra-se, eles não ouvem só a WGFT. Toda a gente ouve, em média, 3 rádios, não é? Portanto, estão habituados a ouvir as outras rádios e estão habituados à qualidade, ao som, à parte técnica das outras rádios. E se nós não temos aquele nível, eles vão dizer, não é para mim. Portanto, são alguns dos nossos desafios. Exato. Fala-me só um bocadinho, antes de passar à próxima pergunta, falaste das várias plataformas, vocês fizeram uma decisão de entrar no sistema de iHeartRadio e quem está, portanto, aqui a seguir-nos através da internet ou futuramente, portanto, toda a gente ouve da iHeart, porque não só aqui localmente na zona de Fresno, acho que há 2 ou 3 estações que pertencem com formatos diferentes. Portanto, essa é uma forma de levar a WGFD a outras plataformas e de fazer uma associação? É a plataforma com maior ouvintes, a maior nos Estados Unidos nesse momento. E o que isso quer dizer é que logo que tiver internet, por exemplo, os carros agora já têm internet. Aliás, a sobrevivência da rádio também depende dos rádios, dos carros e o que é que vai acontecer nos carros do futuro. E o problema dos carros no futuro é que as rádios interferem com o sistema eletrónico dos carros. Portanto, tem que haver uma colaboração com os rádios, a indústria, tem que haver integração entre os carros, a empresa automóvel, e tem que haver uma colaboração com os Googles, os Apples e essas plataformas todas, está tudo relacionado. Portanto, o iHeart quer dizer, logo que estiver num carro e tiver internet, pode sintonizar a WGFD em qualquer parte da América do Norte. Tal e qual como se está em casa e tem o Alexa e o Google Play, isto tudo, basta só dizer Alexa, play WGFD e toca a WGFD. Portanto, em qualquer lugar podem nos ouvir. Muito bem. E essa tecnologia, aliás, o João Manuel também a usa, portanto, na sua rádio, não é, João Manuel? Nós desenvolvemos uma aplicação que é a Diaspora Media Group, que tem todas as nossas estações, desde a Rádio Portugal USA, Rádio Lusolândia, Rádio Desporto, Rádio Voz dos Açores, Rádio Ilhéu e a Televisão Portuguesa da Califórnia. E estamos também no Alexa e estamos no Google. E, portanto, através da nossa aplicação, as pessoas torna-se mais fácil. Por exemplo, quando estou a transmitir qualquer coisa para a Televisão Portuguesa da Califórnia, como vai acontecer agora no Dia de Portugal, é muito mais fácil das pessoas pegarem nos tablets ou nos telefones, irem à nossa aplicação e carregarem na Televisão Portuguesa e estão a ver. Portanto, essas novas tecnologias, como disse a Paulina, temos de estar à frente delas e temos de as seguir constantemente para podermos atrair o maior número de audiência. Muito bem, e a Paulina falou 2 coisas também que eu gostaria que nunca tinha pensado, é na questão da afetividade. Aliás, eu costumo dizer, portanto, que nós, portanto, quando queremos ganhar as novas gerações, e Portugal e muito mais concretamente a região autónoma dos Açores, com quem eu tenho muito contacto, fala-se muito, portanto, e o meu amigo Lídio Pereira sabe isto muito bem, temos tido várias conversas nesse aspecto, fala-se muito em investir, mas qualquer pessoa que investe pode investir em qualquer lugar, pode investir na China, pode investir no Canadá, pode investir na Argentina,
mas se há uma ligação afetiva, e é isso que ela falou que eu não tinha pensado na rádio, essa questão, particularmente uma rádio que existe desde 1949, portanto estamos a falar de jovens que hoje podem ter, e não me refiro aos jovens, portanto em idade de liceu, mas refiro-me aos jovens casais com 28, 30, 35 anos, que foram criados e portanto há uma afetividade e poder-se-á, portanto, ter algum crescimento com essa afetividade, porque na realidade a gente ouve, faz-me lembrar os velhos programas de rádio língua portuguesa na Califórnia e também aí, não é? Dos produtores independentes, não, etc., é que as pessoas ouviam porque gostavam da pessoa, porque havia uma afetividade e, portanto, se a WGFD esteve presente na nossa casa desde sempre, há esta afetividade que vai independentemente por onde a pessoa acabe por ir. Um ponto extremamente importante para a sobrevivência das nossas rádios. E Lídio, passo então para si, para a próxima pergunta. Eu, antes de passar à terceira pergunta, eu gostava, e o João Manuel não fique muito aborrecido, é que eu de Portugal, quando começamos a fazer estes webinários, tive várias pessoas, algumas bastante amigas, bastante íntimas, que me diziam que o amigo Dinis Borges tinha voz de locutor. Portanto, ao João Manuel. Nós agora temos aqui um problema. O João Manuel tem uma dicção para a rádio. O Dinis Borges, segundo os entendidos de Portugal, tem uma locução de locutor. Portanto, vamos ter aqui... Eu agradeço o piropo, mas não tenho a voz do João Manuel. Mas eu e a Paulina que vamos no fim do webinário decidir... Eu meti esta laracha no meio porque esta pergunta número 3 tem pano para mangas. Tem pano para mangas, é daquilo que já os ouvi dizer... tenho até bastante estou contentíssimo de ser eu a fazê-la. Portugal tem tido, infelizmente, muito pouco imaginário com a sua diáspora. Nós somos um país que, aliás, é dito pelas próprias entidades, com a metade da população do nosso país está na diáspora. Se contarmos, claro, as segundas e terceiras gerações. Uhum. Mas, entretanto, e como sabem tão bem ou melhor ainda que eu, somos das poucas nações europeias, com esse historial todo, que não temos um Ministério da Diáspora. Não temos um ministro dos nossos estrangeiros, que abrange absolutamente tudo. Portanto, não temos o Ministério da Diáspora. E isto realmente mostra um pouco do imaginário dos governos passados, presentes e, infelizmente, com certeza, também dos futuros. Como é que vem o relacionamento entre Portugal e a sua diáspora, particularmente no que concerne às rádios das comunidades? Há alguns apoios. Portugal usa as rádios para se aproximar das nossas comunidades. A dizer, o senhor ministro vai aí no dia 7, vai ter fotografias com A, com B, com T. Pagam essa publicidade, por exemplo, para informarem as comunidades de serviços públicos, por exemplo, como os serviços consulares, entre outros temas, claro. E o que é que gostariam de ver no sentido de Portugal ter uma voz mais ativa nas rádios das nossas comunidades? Eu sei que tanto a Paulina como o João Manuel têm sempre tempo para entrevistar a e B e C, quem esteja no New Bedford ou quem esteja perto de New Bedford, de Califórnia, mas também era capaz de ter um certo peso se algumas pessoas se dispusessem a ser entrevistadas pelas vossas rádios comunitárias. Tem Portugal, acham que Portugal terá consciência que sem as rádios comunitárias não seria a mesma coisa? Quer dizer, nós não teríamos tantas hipóteses de ser conhecidos e continuar a falar a língua que 260 milhões de pessoas falam. E isso é só porque existem rádios em português nos Estados Unidos e na diáspora. Eu, para não ter sempre... A Paulinha foi a última que falou, e agora, para ter tempo de tomar um cafezinho ou uma água, eu vou começar com o João Manuel. João Manuel, eu bem sei que foram muitas perguntas, tente sumarizar todas estas que eu fiz, assim, dê-nos uma ideia do que é que eu lhe perguntei. Faz um favor. Olha, para ser sincero e transparente, Portugal não conhece e Portugal está-se borrifando, desculpem o termo, para as rádios
da comunidade, da diáspora. Acreditem que muitas vezes recebemos aqui indivíduos do governo que vêm nos cá visitar e nós nem tão pouco recebemos uma nota da imprensa, um comunicado à imprensa com o seu itinerário, onde vão estar e para onde é que vão estar. Nós temos de andar à procura através de amigos para podermos estar presentes. João Manuel, desculpe só interrompê-lo, mas se não aparecessem, eram criticados. Exatamente, exatamente. Portanto, eu acho que Portugal não tem realmente conhecimento absolutamente nenhum do que é que as nossas rádios na diáspora fazem a favor da comunidade e em nome de Portugal, porque ao fim e ao cabo nós é que estamos a desenvolver o nome de Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. Nós é que estamos 24 horas no ar com a bandeira portuguesa na mão a gritar Portugal. A gente vai a Portugal continental ou aos Açores, a maior parte das estações da rádio nem tão pouco música portuguesa toca. Mas que já não tem também. Portanto, não há, no que diz respeito a apoios, não há apoios absolutamente nenhuns. Portugal não se interessa pela comunicação social da diáspora, na minha opinião. Não sei se a Paulina está de acordo, mas esta é a minha opinião. Posso? Eu acho que Portugal não reconhece a importância e o valor da comunicação social portuguesa nas comunidades e não reconhece a importância e o valor das comunidades portuguesas. E eu vou falar aqui dos Estados Unidos, porque é as que eu conheço mais. Não sabe o valor e a importância. Por exemplo, aqui em Massachusetts, no South Coast onde estamos, economicamente é o que é por causa dos portugueses. Já estamos aqui há mais de 100 anos. Culturalmente, música, gastronomia. Há gerações e gerações de americanos que cresceram com portugueses. Portanto, tudo que é português e é de Portugal, para eles é conhecido e têm interesse em visitar Portugal por causa das comunidades portuguesas. E Portugal não faz a mínima ideia disso. O único apoio, a única coisa que temos de Portugal é aquele acordo, aquele protocolo oficial que temos com a RTP, o grupo RTP. É a única coisa que recebemos de Portugal, que, portanto, para nós é muito importante. Eu acho que a nossa comunidade gosta das notícias de Portugal e gosta de saber o que se passa em Portugal. Não querem 1 hora de notícias de Portugal, não querem meia hora, mas aqueles 10 minutos, 12 minutos de notícia e de informação, para eles é suficiente, não querem mais do que isso. Quanto a entidades portuguesas, eles também não nos comunicam nada, não participam nada. E por mim, portanto, tanto faz, não participas, não me informas, eu não tenho nada que aparecer para fazer uma reportagem ou entrevistar. É a minha opinião. Os oficiais americanos participam, convidam-nos, mandam-nos. Os portugueses não querem fazer, pronto. Evidentemente não nos importamos, não se importam, nós não somos importantes, para mim não me faz, eu não corro atrás de ninguém para fazer uma entrevista se eles não me informam, se não participam. Faz muito bem, faz muito bem. E eu acho que até certo ponto a maioria dos que passa por aqui, a comunidade, não lhes diz nada, não lhes interessa. Há pessoas que vêm e que é de interesse para a comunidade e que é importante, mas muito deles não lhes interessa, eles não entendem. Eu acho que temos que, mesmo a primeira geração, que já estão cá desde os anos 60, 70, ou mais cedo ainda, muitos da política e políticos em Portugal já não entendem, já não sabem o que é e o que é, mesmo PSDs e PS e CDS, já houve tanta transformação, tanta coligação, que eles já não entendem. Votar é um problema, uma das razões que não votam, e eu acho que é por causa disso, porque eles não entendem o que é que se passa e quem são as figuras que representam o partido. Não é? O boletim de voto é outra história. Portanto, eu acho que começa por isso. Quanto à informação, pronto, por exemplo, os consulados, embaixadas, sim, têm informação que é de interesse para a comunidade. E eles mandam-nos os press release, e quando nos mandam um press release é muito simples. Eu tenho as notícias locais, com o diário comunitário, sai aí nas notícias do diário comunitário um dia. Não passa mais. E são coisas que eu acho que é de interesse para a comunidade, que devia passar mais. Muito bem. Mas eu não vou fazer de graça. Portugal, porque se o governo federal americano paga,
Se o estado de Massachusetts paga, se a cidade de New Bedford Fall River paga, se Rhode Island paga, quando tem coisas de interesse para a comunidade, Portugal também tem. Não é justo para os meus clientes que pagam, eu estou a fazer de graça para Portugal. Quando Portugal paga o que quer e o que entende, a quem quer e quem entende, onde quer e entende. Isso é verdade no e crua, às vezes não é muito bem aceito, mas é verdade. É realmente a verdade. E isso é uma coisa que eu não me canso de falar aos cônsules, aos consulados, estou ao cônsul, todos os vezes que eu e todo o cônsul, portanto, muitos desses nós temos um bom relacionamento, até muito bom relacionamento, e eu chego a fazer algumas coisas, se me pedem, eu faço, mas eu digo sempre, Portugal tem que pagar disso, faça o favor, eu não tenho orçamento, eu sei que não tem orçamento, mas transmita a Portugal que eu estou dizendo que Portugal tem que começar a criar orçamento para essas coisas, que nós não devemos o dever, nem vamos fazer de graça, porque não é justo para nós, nem é justo para a comunidade e para os nossos clientes que pagam. Paulina, deixa-me só fazer uma pergunta um bocadinho ao lado desta. Diz que os governos americanos, portanto, toda a parte de entidades americanas, todas elas lhe mandam, todas lhe pedem e todas lhe pagam. Sim. Esteja no governo o partido A ou o partido B, não muda nada. Não. Porque o que é para interesse da comunidade. Exatamente, porque é de interesse das comunidades. Eu tenho enquanto todos os webinários, e agora começo-me a ser repetitivo, também deve ser um bocado da idade, é que eu digo que a diáspora existe durante 365 dias por ano. As visitas dos governos passados, presentes e, com certeza, infelizmente, futuros, só existe a diáspora no dia 8, 9 e 10 de junho para as fotografias do costume. E aí, nesse intervalo enormíssimo que existe, é que as rádios em português nos Estados Unidos e da diáspora tinham um papel fundamental se realmente Portugal tivesse interesse que essa divulgação existisse. É uma pena ouvir, porque o João Manuel disse exatamente, e tenho certeza que não combinaram o que iam dizer. Não. É o chamada a verdade nua e crua. E alguns aceitam e outros não gostam de aceitar, mas é verdade. Eu penso que Portugal acha que nós, porque somos uma rádio portuguesa, e eu às vezes digo, eu não sou uma rádio portuguesa, eu sou uma rádio americana que transmite em português. Exatamente, que é mesmo isso. E eles pensam que somos uma rádio que transmite em português, que temos o dever de fazer e promover em português. Eu não tenho dever de fazer nenhum nada. Eu sou uma empresa privada, eu faço o que quero e entendo. O meu único dever é com os clientes que anunciam comigo e com a minha audiência. Não é? E o meu único dever é, portanto, eu conheço a minha audiência, que é a minha comunidade, o que é importante para eles, o que é de interesse para eles, e isso eu comunico e faço para eles. De resto, eu não tenho o dever de fazer mais nada que vem de Portugal. E eu acho que é isso que eles não compreendem. Que haja, João Manuel também acha. Eu acho que sim. Há aqui um fator e há aqui um exemplo até que podemos dar. Portugal, nos últimos anos, tem investido milhões e milhões de euros no que diz respeito ao turismo e realmente tem feito uma campanha extraordinária no que diz respeito ao turismo em Portugal, não só em Portugal continental, como também nos Açores, no arquipélago dos Açores e na Madeira. Não houve uma rádio na diáspora ou uma identidade de comunicação social na diáspora que recebesse qualquer tipo de promoção para desenvolver o turismo. E somos nós que todos os dias falamos no nome de Portugal. Eu acho que isso não é justo. Não é justo porque podia haver esse pequeno apoio que nos ajudaria imenso e não há. Aqui na Califórnia, ainda bem há pouco tempo, houve uma pequena verba que foi tirada para os meios de comunicação social e acabaram por receber indivíduos amigos de certos indivíduos e os outros nada. Aqueles que estão a trabalhar não receberam absolutamente nada. Aqueles que não estão a fazer praticamente nada receberam. É triste. É muito triste. É muito triste. Denis, deixa só um minutinho, vou passar já à quarta pergunta. É só para dizer que na minha vida profissional eu visitava muitos países
e alguns de língua onde se falar português, tanto no Canadá como no Brasil. Eu, antes de ir, entrava em contato com o João Manuel ou com a Paulina, com anúncios pagos, para dizer que eu ia estar. Portanto, é aí, como se costuma dizer aqui, rest my case. É porque é mesmo assim. O senhor, se quer dar-se a conhecer, tem que usar os meios mais informativos que existam ao seu redor, mas não se pode esquecer que tem que pagar por seus serviços. Antes de entrarmos em linha, eu disse à Paulina, porque dizer-se que trabalhar para aquecer em Portugal e lá em cima no Norte, a gente diz, mais vale morrer de frio. Ok, meu amigo Denis, desculpe ter-me alongado, mas... Não, a última pergunta, portanto, vocês os dois já responderam de uma forma ou de outra a alguns aspectos, mas eu primeiro, antes de entrar nessa, perguntar-vos-ia, porque houve duas questões que o João Manuel trouxe, e portanto o Lídio vai-me permitir que eu fuja um bocadinho a esta pergunta, só para rapidamente pedir aos dois uma intervenção. Na realidade, há uma grande aposta do turismo. Não seria interessante, mesmo até os grandes grupos de hotéis, os bens-saúde, as grandes companhias, portanto, porque, pronto, há hotéis, mas os bens-saúdes são donos de muitos hotéis nos Açores e não só. Esses grandes grupos comerciais, eu vou começar com a Paulina e depois para o João Manuel, acham vocês que esses grandes grupos comerciais poderão começar a pensar na WJFD e nas outras rádios? Não. O grupo Bem Saúde, por acaso, tem representação nos Estados Unidos. Tem. Vem perto de Miami. Estava aqui em Massachusetts, mas ela agora está em Miami, não é? E não há interesse nenhum deles, de parte nenhuma. A atitude deles é que não há interesse, que a comunidade não vai, ou se vai, já vai de qualquer maneira, para quê anunciar? É a atitude destes grandes grupos. A TAP não anuncia, Turismo Portugal não anuncia, nenhum rent-a-cars, nada disso anuncia, nem restaurantes, nada disso. Para quê? Eles vão de qualquer maneira, eles vêm de qualquer maneira, não é? E depois ainda dizem que os portugueses não é que gastam, os imigrantes não gastam mais dinheiro lá, quem gasta mais dinheiro são os americanos. Não é? Agora, mas isso aí é o tal lapso que a gente como ouviu. É que eles fazem aquela isso aí viagem com passaporte americano, não é? Claro, a gente Portanto, ouviu esse lapso lá, porque eles olham para o lá, passaporte, não é? E depois eu tenho uma conta lá, portanto eu uso um cartão de crédito, débito português, não é? Mas é dinheiro de cá que foi para lá, mas eu tenho lá, uso lá, não é? Portanto, como é que eles sabem se é português, se é americano, e se quem usa aquele cartão, se é português, se é americano? Claro. Até há terceiras e quartas gerações que são bem portuguesas, mas têm nome americano. É mais uma vez um desprestígio, na minha opinião, porque quem enche os hotéis, peço desculpa, mas vamos olhar aos nomes, podem ter passaporte americano, e na realidade eu também vim de Portugal com 10 anos, mas tenho o meu passaporte americano, e é o que eu uso. E, portanto, muitos que têm passaporte americano ou são portugueses, porque nasceram em Portugal, ou são primeiras, segundas e terceiras gerações. Se nós olharmos aos hotéis, os nomes são portugueses, não é? Ou podem ser nomes americanos, mas aquilo que a Paulina disse, que é, na realidade, essa ligação que depois se faz com os nossos amigos que são americanos. Porque nós não vivemos, e Portugal tem que entender que nós, nas comunidades, não vivemos como vivíamos há 50 anos atrás. Não vivemos só na rua portuguesa e falamos só com portugueses. Os nossos vizinhos são polacos, são vietnamitas, são asiáticos de outras partes da Ásia, não só de Vietnã, são sul-americanos, são indígenas dos Estados Unidos, etc. E, portanto, nós somos os melhores embaixadores de Portugal, e tudo tem a ver com o turismo, e, portanto, anunciar numa rádio portuguesa é fazer com que as pessoas que ouvem essa rádio passem aos seus amigos americanos também. Exatamente. Tal e qual como Portugal está sempre a tentar colocar os produtos portugueses nos Estados Unidos, e tentam sempre, claro, por Nova Iorque. É o mercado mais difícil, mais competitivo de se entrar. E onde perdem mais muito dinheiro. mais fácil é através da comunidade portuguesa. Exatamente. Os nossos contactos com os amigos que conhecemos, o filho casado com aquilo, o filho que trabalha ali, que houve ali, eu conheço isso, eu conheço aquela, é a maneira mais fácil de colocar um produto português no mercado americano, é através da comunidade portuguesa. João Manuel?
Na tua É verdade, opinião? eu concordo 100%. Eu ia falar na indústria de vinhos. Portugal tem belíssimos vinhos. Toda a gente gosta dos vinhos. Os melhores restaurantes aqui em São Francisco servem vinhos portugueses. Mas nós não temos qualquer ajuda por parte dessas grandes companhias que nos deem um bocadinho de publicidade para a gente poder divulgar os vinhos portugueses. O mesmo acontece com a TAP, com a SAT, etc, etc. Portanto, não vem em nós um veículo com um certo valor para promover as coisas de Portugal, e é triste. Então eu passaria mesmo agora à última pergunta, esta foi uma à parte, portanto tivemos 5 em vez de 4, e vou sintetizar a pergunta, portanto, obviamente, como é que vem a vossa rádio daqui a 10 anos? Sem ter a tal bola de cristal que todos nós gostaríamos de ter para saber como será a nossa vida daqui a 10 anos. Mas como é que vem a vossa rádio? E, obviamente, 10 anos porque é uma década e nós gostamos muito de falar em termos, portanto, de décadas. Portanto, como é que vem a rádio daqui a 10, 15 anos, a vossa rádio em particular? Como é que veem a rádio étnica em geral? Porque, para além da vossa rádio, têm contactos com outras rádios étnicas. Como é que veem a rádio étnica em geral aqui nos Estados Unidos da América? Acham que estas rádios daqui a 10, 15 anos terão sustentabilidade económica, na vossa opinião? Ou isto ficará mesmo por uma carolice, aliás, mesmo como empresa? Eu sei que há muito, como o caso, obviamente, da Paulina, já é muita carolice, porque talvez se ela tivesse em inglês, talvez fizesse mais dinheiro. Mas como é que veem, portanto, a rádio nesse termo? Como é que veem a sustentabilidade, a presença da rádio daqui a 10, 12 anos e o interesse da nossa comunidade, sabendo de antemão que se não houve interesse de Portugal nos últimos 50 anos, duvido que haverá daqui a 5 ou 10 anos. Começaremos então com o João Manuel desta vez. Olha, eu espero que daqui a 10 anos nós possamos estar ainda no ar, possamos estar ainda a transmitir e possamos ter novos talentos. O nosso maior problema neste momento é conseguir novos talentos, porque é muito difícil a gente conseguir um jovem português aqui nos Estados Unidos da América, aqui na Califórnia, que fale bem o português. Eu conheço um rapaz que fala muito bem o português, tem até jeito para fazer rádio, mas eles têm as suas coisas, têm os seus basquetebols, têm os seus baseballs, têm os seus ranchos folclóricos, etc. Têm as suas coisas e estão praticamente sempre ocupados. Portanto, é difícil de os trazerem a um estúdio e dizer assim, epá, faz aqui 1 hora, 2 horas, aquilo que quiseres fazer. Portanto, esse será o maior desafio, é nós conseguirmos novos talentos. E espero de que as regras e que os regulamentos aqui nos Estados Unidos da América não se tornem mais difíceis para todos nós, porque esta coisa da rádio na internet ainda é uma coisa nova. Até agora, nós seguimos as leis que existem e vamos podendo superar todas essas despesas, mas isso pode mudar de um dia para o outro. E se isso mudar de um dia para o outro, pode até acabar com a nossa rádio. Vamos ver, vamos continuar a trabalhar, vamos ter sempre aquele esforço de manter isto vivo, mas lá veremos. Bem, eu vou começar por dizer que se a rádio portuguesa nos Estados Unidos ou em qualquer outro país fora de Portugal vai sobreviver ou não, não tem nada a ver com Portugal ou com a ajuda ou não ajuda de Portugal. Não é um fator que entra no sistema, ok? Eu acho que tem a ver com ouvintes e publicidade. Os próprios latinos e hispânicos, que são muito mais que portugueses nos Estados Unidos temos que 1,5 milhão, aproximadamente, não é? Exato. Eles são muitos mais. Eles próprios... Só na Califórnia são 25 milhões, portanto. E eles próprios, as próprias rádios deles, eles têm dificuldades com as próprias rádios, não é? Portanto, a rádio étnica em geral é difícil. Por causa das publicidades, e quem controla a publicidade, e as companhias de publicidade, e os Nielsens e essas coisas todas, não é? Que esse sistema todo é para funcionar para as rádios americanas convencionais, tudo o que não é muito mais difícil. Embora agora, o Nielsen agora vá começar a fazer listas de rádios das rádios étnicas, e vai ter uma classificação para rádios étnicas.
tem que ser minorities, que os portugueses, pelo menos em Massachusetts, não são considerados minorities. Portanto, mas isso já é bom, o facto de eles já olharem para isso já é bom, porque eu acho, e eu estou a fazer isso porque eu penso que temos uma sociedade de consumismo, não é? E eles estão sempre a ver mais mercado, mais alguém, e estão a ver, pá, há esses latinos, há esses aqui e ali, essa gente também consome, não é? Como é que chegamos lá? E a comunicação étnica é que chega lá. Portanto, eu acho que é uma maior atenção para as rádios étnicas e jornais étnicos. Agora, o que é que vai ser e o que é que vai dar ainda não sabemos. Eu acho que em termos de português e de falar português, em Massachusetts, Rhode Island, temos mais de 10, 15 anos, seguros, penso eu. Com o número de escolas comunitárias, números de escolas de ensino público que ensinam português, número de pessoas que falam português, eu acho que ainda temos isso. Em termos de publicidade, há muito negócio português, todos os anos perdemos uma mão cheia de negócios portugueses, não é? E a luta é a gente a conseguir outra publicidade do mercado americano, isso é a nossa grande luta, não é? E é o que temos que continuar. Agora, profissionais de rádio, a crise não é só nossa, não é só nas rádios étnicas. As rádios americanas também têm esse problema, porque foi uma carreira que foi praticamente levada em extinção. Porquê? Porque as grandes companhias compraram aquelas rádios e fazem rádio em série, de um lado ao outro para o país, e eliminaram os animadores, não é? Só há 1 ou 2 ou 3 que... E, portanto, não há uma carreira que se possa progredir na carreira. Portanto, as pessoas deixaram de ver isso como uma carreira. Eles muitas vezes usam estagiários ou miúdos. Portanto, é uma crise geral, não só nós, João Manuel. Embora nós, por um lado, é mais difícil, porque, portanto, falar o português, mas também temos que ter gente que não fala o inglês, não só o português. Portanto, já estamos num ponto que eu tenho que ter animadores que também falam o inglês e falam o inglês bem. Que eu tenho que entrevistar, por exemplo, o mayor de New Bedford que fala inglês. E é importante entrevistá-lo, não é? Portanto, temos que ver isso. Nós já chegamos a contratar miúdos da comunidade, falam português, claro, não falam o português correto, aquele português de Portugal, mas a comunidade agora é assim. Exato. Não é? Não é, o português já não é a primeira língua. E eles falam diferente, não é? E as pessoas têm que começar a dizer, é isso, e também temos que apoiar esses miúdos, não é? Claro. Claro. Aliás, quando eu cheguei aos Estados Unidos, as pessoas que estavam na rádio, o João Manuel chegou a conhecer alguns, veio muito mais tarde do que eu, muitos já tinham morrido, mas não sabiam falar bem português, mas eram excelentes comunicadores, eles sabiam comunicar com as pessoas, e é o que eu digo, portanto, podem não ter tido o vocabulário e a gramática de um locutor de rádio em Portugal, mas e o João Manuel sabe isto aqui na Califórnia, mas apareciam alguns até com carteira profissional de Portugal que nunca tiveram o sucesso de um Joaquim Esteves, por exemplo, ou nunca tiveram o sucesso de um Joaquim Morrison, ou nunca tiveram o sucesso de uma Idalina Melo, nascida em Taunton, Massachusetts, mas que falava português ensinado pelos pais. Essas pessoas tinham as audiências e tinham as audiências porque comunicavam, é o que os talk show hosts, para bem ou para mal, não é? De direita, esquerda, centro, mas aqueles, portanto, mais ecléticos do que outros, não é? E mas eles criam aquelas audiências que depois as estações de rádio os querem, não é? Portanto, porque é que o talk está tão popular em tantas estações? Porque obviamente têm audiências e depois vão à busca dos grandes meios de comunicação. Portanto, que interessa se um moço ou uma moça não fala o português que Portugal desejaria que ele falasse, ou ela falasse, mas estivesse na WJFT a fazer rádio, por exemplo, 3 horas por dia e tivesse uma grande audiência, para a Paulina, obviamente, que interessa essa audiência, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, olha, meus amigos, foi um prazer, muito obrigado. Nós tínhamos prometido cerca de 1 hora, fomos um pouco além, mas não foi muito. Obrigado pelo vosso trabalho, obrigado pela vossa dedicação. Obrigado pelo vosso empenho, obrigado por ainda acreditarem na língua portuguesa. Eu sei que, e particularmente no caso, eu não estou a fazer juízo nenhum temerário, como dizia a minha avó, mas na realidade eu sei que a WJFD com 50.000 watts, se estivesse num outro formato economicamente, daria maior resultado. Portanto, é de facto um grande amor à camisola.
a mesma coisa. O João Manuel Dias, em vez de investir, como tem investido numa estação de rádio, portanto, e numa plataforma que é, portanto, que chega a milhares e milhares de pessoas, poderia, obviamente, ter pegado no seu dinheiro e investir talvez em fazer vinho na Califórnia, que dava muito mais dinheiro do que em fazer rádio. Portanto, Portugal deveria entender isto. Portugal deveria entender que quer seja uma empresa grande ou uma empresa pequena, quer seja uma empresa de 15 funcionários ou de 3 ou de 1, a realidade é que todas essas empresas estão a contribuir para a língua portuguesa, quando eu refiro-me, portanto, à comunicação social, à rádio, aos jornais e a alguma televisão que temos, e obviamente que as pessoas poderiam investir em outros formatos e em outras formas de terem outra rentabilidade no seu dinheiro. E é pena que o governo português não tenha um orçamento para pagar publicidade nas rádios em língua portuguesa nos Estados Unidos da América. Publicidade, é pena que o governo português, que é que controla, muitas vezes é que é o acionista principal de companhias públicas portuguesas, de companhias de transportes, de companhias de serviços públicos, também não façam publicidade. É pena que não façam publicidade, por exemplo, dos autocarros e dos sistemas de metro, como é que funcionam em Portugal, para a comunidade saber e para a comunidade passar isso, portanto, para os seus amigos, familiares e os seus vizinhos, sobretudo. Mas não vamos continuar a lamentar, portanto, porque tristezas não pagam dívidas, e agradecemos a vocês os dois a vossa dedicação, o vosso amor, e obviamente em nome do Portuguese Beyond Borders Institute, estamos aqui sempre ao vosso dispor, em nome da Universidade e obviamente também em nome da Palcos, e muito obrigado aos dois, porque eu sei que têm dado muita publicidade gratuita à Palcos e a Palcos agradece. Elídio? Bem, muito bem, então a todos que connosco também partilharam as suas ideias e responderam às nossas perguntas, que além de pertinentes, como viram, foram selecionadas para dar bastante ênfase a esta sessão. O nosso muito obrigado. E a todos os que fielmente nos seguem e a todos que depois nos ouvem na rádio da Califórnia, do Sr. João Manuel, que eu também já agora aproveito para agradecer, e vem através do YouTube ou da gravação no Facebook, os nossos cumprimentos e agradecimentos. Muito obrigado a todos por terem estado. Foi um prazer, Paulina e João Manuel, e desculpem, eu comecei por tratá-los sem ser Dona Paulina, Sr. João, porque eu penso que estarmos próximos é uma maneira de estar, para deixarmos os senhores e as donas para outros. E vou terminar, com certeza devia ter começado. O meu obrigado ao meu grande amigo e ilustre mediador, com quem me apraz fazer equipe, o professor Dinis Borges. Um grande abraço de reconhecimento por me convidar. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Obrigado, Elídio. Obrigado, Paulinho. Obrigado, João Manuel. Obrigado a todos. Prazer. Um grande abraço Obrigado. e até sempre. Muito obrigado. Viva a língua Obrigado. portuguesa. Obrigado. Obrigado.